Olá pessoal, tudo bem? Hoje é domingo, 15 de janeiro de 2023, uma semana após o fatídico dia 8 de janeiro, ainda na ressaca de tudo que aconteceu, né? E eu gostaria de colocar algumas coisas para vocês aqui. Faz tempo que eu não gravo vídeo, acho que desde o segundo turno da eleição. Na verdade, nós não estamos na ressaca do dia 8 de janeiro, nós estamos numa imensa ressaca, né, de tudo que aconteceu. Mas o que aconteceu no dia ocorrido no dia 8 de janeiro agora precipitou, abreviou um monte de coisas que já iriam acontecer, né? Isso foi usado para criminalizar todas as pessoas que são contra o establishment colocado aí, né? Você pode criticar a inabilidade do ex-presidente Bolsonaro, você pode criticar a falta de ação dos parlamentares de direita que a gente elegeu, mas, enfim, o fato é, vamos lá, vamos primeiro aos fatos, né, que ninguém reporta como deveriam ser. No dia 8 de janeiro, domingo passado, um número grande de pessoas, que ninguém sabe informar corretamente quantas foram, assim, pelas imagens que a gente vê, foi um número expressivo, 8 mil, 10 mil pessoas entraram na sede dos três poderes, invadiram a Praça dos Três Poderes, de alguma maneira tiveram sua entrada facilitada. Eu não estou dizendo facilitada no sentido ativo, mas talvez até ou no ativo ou no passivo, né? Não foi tomado o devido cuidado, entraram facilmente na sede do STF, no Palácio do Planalto e no Congresso Nacional. Promoveram um quebra-quebra, depredação, foi o que aconteceu. Aí tem um monte de gente dos chamados patriotas aí que fala, mas eram infiltrados. Eu não estou falando isso. O fato é, milhares de pessoas entraram e promoveram um quebra-quebra dentro da sede da nossa democracia, né? Chamada assim, democracia. Enfim. Aí eu gostaria de colocar alguns pontos de vista que, como eu já coloquei nos meus vídeos que eu fiz anteriormente, a nossa imprensa hoje, ela não vale nada, né? Ela não vale absolutamente nada. A grande mídia nossa não vale absolutamente nada. A mídia independente, tô dando até uma desculpa para eles aqui, por tá extremamente acuado, eles viraram propagandistas de um lado. Então, para contrapor a grande mídia, e o fato é que nós, cidadãos comuns, a gente não pode confiar em absolutamente nada, né? Então, o que eu gostaria de colocar? Eu vi muita gente aí do lado dos patriotas aí falando que eram infiltrados que estavam ali. Olha, eu vou dizer para vocês o seguinte, assim, alguns fatos que eu vou colocar. Eu fui em poucas manifestações, né? Eu fui na última manifestação, acho que antes do impeachment da Dilma, que foi aqui na reitoria da Federal do Paraná, aqui em Curitiba. E eu fui na do 7 de setembro de 2021, né? A famigerada 7 de setembro de 2021, onde na Avenida Paulista, centenas de milhares de pessoas, pelo menos, se não era 1 milhão de pessoas que estavam ali na Avenida Paulista, gritaram para o então presidente Bolsonaro, eu autorizo. E o eu autorizo virou o quê? Virou uma cartinha que ele pediu para o Michel Temer escrever. Enfim, foram as duas únicas manifestações às quais eu compareci. E aí eu posso colocar para vocês o seguinte, nessas duas manifestações em que eu estive, e pelas imagens que eu pude ver de dezenas de manifestações que aconteceram no Brasil desde 2014, sempre tinha lá no cantinho um caminhãozinho dos malucos, dos intervencionistas, que espalharam um monte de fake news, que faltam 72 horas, e esse pessoal é muito ativo, né? Enfim, e eles movimentaram o imaginário de um monte de gente achando que os militares iam realmente dar um golpe, que ia acontecer algo assim, vamos colocar o país nos eixos, né? Então, esses malucos estão lá desde 2014. Esses malucos existem provavelmente desde 86, 87, mas não tinham muita evidência, né? E entraram em evidência desde 2014 e mais fortemente
na época da soltura do cachaceiro e agora, né? Então, é difícil falar, porque esse pessoal está lá desde o começo, né? Com certeza estava acampado na frente dos quartéis, eles são loucos, eu não estou falando que eles são violentos, eles são meio malucos, né? E, assim, eu imagino, pelas imagens que a gente tem, tinha umas 10 mil pessoas lá. Olha, 10 mil pessoas que fizeram aquela manifestação. 10 mil pessoas, se tiver uns 200 mais nervosos, mais agitados lá, podem provocar todo aquele quebra. 200 pessoas quebram muita coisa, se não tiverem ninguém para segurar. Então, 200 pessoas em 10 mil, em 15 mil, são menos de 2% das pessoas. Você acha que não tem 2% de maluco em qualquer grupo que você pegar nesse país? Você pegar o grupo da sua igreja, o grupo da sua universidade, o grupo qualquer, 2% de maluco tem. Então, era óbvio que alguma coisa poderia acontecer. E esses 2% de maluco incitam mais 3 ou 4 que estão só esperando alguma coisa acontecer para fazer alguma coisa mais violenta, né? E então a gente não dá para falar que foram só infiltrados, alguma coisa assim. Eu vou dar um exemplo. Na greve dos caminhoneiros de 2018, gente que eu conheço, tá? Que eu não convivo mais, mas convivi lá por volta de 2013, 2012, 2011, que daí eu voltei a trocar mensagens ali na época da greve dos caminhoneiros, em 2018, me falou que estavam planejando colocar uma bomba lá. Então, enfim, não aconteceu nada. Se tivesse acontecido, eu iria denunciar, obviamente, né? Mas acabou não acontecendo nada, mesmo porque eu não acreditei quando me contaram, né? Então, e acabou não acontecendo nada mesmo, enfim. Mas para ver como tem gente, e pessoa que eu não é do meu círculo de amizade, mas que eu conhecia, convivi, vi, sei lá, mais de 20 vezes na minha vida, e que tinha falado isso, que estavam planejando colocar, eu falei, cara, você tá louco, né? Eu falei, você não faça isso e tal, mas... Então, para você ver que esse tipo de coisa existe em todo o lugar, tá? E aí a gente tem o outro lado que eu gostaria de colocar. E aí falando já para o pessoal mais da esquerda aí, né? Olha, pela visual das pessoas que a gente viu promovendo o quebra-quebra, assim, tinha muito trejeito, muito jeito de vestir, que com certeza tinha uns caras plantados lá dentro para incitar mais tudo que aconteceu. Não dá para negar, tá? Se você vê o linguajar, a maneira de falar, a maneira de se vestir, as filmagens que tem de algumas pessoas, que um pessoal promovendo, queimando as coisas, falando não queima, enfim. Não dá para negar que existe uma grande probabilidade de que tinha gente ali que era do MST, MTST, esses black blocs infiltrados no meio justamente para botar mais lenha na fogueira, né? Isso não exime, porque o que foi feito ali foi um ato de extrema burrice, né? Vamos colocar assim. Porque precipitou, abreviou tudo que a gente está vendo agora de extrema censura, e nós estamos indo para um caminho que é extremamente perigoso, né? Muito perigoso. E, enfim, aí eu gostaria de colocar outro ponto aí para defender os patriotas, né? Vocês viram que desde 2014 nós estamos tendo essas manifestações, conforme eu já falei. A gente isso foi intensificado com os protestos na frente dos quartéis, a movimentação na frente dos quartéis desde o dia 31 de outubro de 2022, tá? Em nenhum momento houve violência. O que a gente vê ali, a maior parte são famílias, muitos idosos, sei lá, na média eu acho que as pessoas aí têm 60 anos, né? As pessoas nessas manifestações. Nada de sujeira, nada de quebra-quebra. Por que agora foi acontecer isso? Então, algo deve ter precipitado isso, né? Ou
essa infiltração mesmo, ou os malucos da intervenção começaram a ter mais poder ali dentro. Realmente eu não sei dizer. Eu estou só colocando aqui coisas para todo mundo pensar. Mas alguma coisa de diferente aconteceu dessa vez, né? E as pessoas estão há 8 anos, 9 anos protestando, sempre de maneira ordeira e pacífica, e agora tudo isso aconteceu. E isso aí pega o pessoal, inclusive gente da nossa convivência, né? Gente chamando de terrorista, fascista, extremista, golpista. Assim, agora eu queria falar do golpista. Aí o pessoal tirando sarro, por que esse pessoal vai para frente dos quartéis? Isso é antidemocrático, meu filho. Para quem que eles vão recorrer? Para quem? Para quem que é? Tipo, se eu fosse assim de protesto, de movimento, para quem que eu vou recorrer? Olha, não tem como recorrer para o judiciário, né? A gente já está vivendo num sistema que você não tem como recorrer ao judiciário para te auxiliar, porque tudo o que se você colocar lá, ele vai ser indeferido, né? Você não tem uma Rede Globo, uma grande mídia. Você até tem, por exemplo, onde eles dão mais voz, né? Por exemplo, a Rede TV, a Record, mas o pessoal da redação ali é tudo jornalista canhoto, entendeu? Porque as nossas universidades formam 90% de canhotos. E aí chega no outro ponto, nós não temos uma universidade. A gente não tem nenhum meio de ação. E isso levou o povo ao desespero. Para onde eu vou? Para frente do quartel. Porque no imaginário deles, os militares salvaram o Brasil em 64 e iriam salvar de novo agora. Dedo engano, né? Na verdade, os militares, eles fizeram o serviço deles em 64. Só que demoraram muito para terminar o serviço, né? Era para terminar o serviço em 6 meses, terminaram em 21 anos. E quando entregaram em 85, olha, os militares entregaram o poder em 85. 9 anos depois, a gente tinha um comunista eleito presidente. Então, quer dizer, o serviço dos militares, além de ter demorado muito, foi muito mal feito, né? Então, por que a gente tem que recorrer a esses caras para socorrer a gente de novo, né? A gente não tem que recorrer aos militares, mas enfim, foi a única saída que o pessoal achou para uma solução breve. Só que a solução breve não existe. Não existe solução breve para o Brasil e eu vou ser sincero, a solução breve vinda de cima, eu acreditava que poderia ocorrer. Não de maneira revolucionária, mas de uma maneira pelo voto. Olha que ingênuo que eu sou, que bobinho, né? Eu acreditava que o Bolsonaro sendo reeleito, logo depois a gente iria com certeza eleger aí um Zema e um Tarcísio, seriam mais 8 anos, com grande chance de ser mais 8, 16 anos, quer dizer, seriam mais 20 anos para frente. A gente tinha chance de escapar aos poucos, né? Só que nós não conseguimos. A ratoeira, tipo, a armadilha fechou, e agora ela fechou de verdade. Ela estava fechando aos poucos, né? O Bolsonaro ser eleito precipitou toda a movimentação para tapar todos os nossos meios de ação. E a eleição agora do cachaceiro sacramentou. Então, acabou, tá? Acabou. Eu até apoio deputados como Marcel Van Hatten. Eu acho que tem que ser feita essa movimentação mesmo, mas eu, sinceramente, eu não tenho esperança. E a transformação vinda de nós, do povo, ela vai demorar muito e vai ser muito, muito, muito trabalhosa. Eu não imagino quanto tempo vai demorar para a gente conseguir colocar o povo de volta até as rédeas desse país, se é que algum dia teve, né? Não é ter de novo, né? Ter as rédeas desse país, enfim. Mas
eu sou brasileiro, né? Brasileiro não desiste nunca. Então, enfim, não chego a conclusão nenhuma, só queria colocar esses pensamentos aqui. E é isso. Fiquem com Deus aí e não pretendi ser exaustivo de maneira nenhuma, tem vários pontos para analisar tudo isso que aconteceu e que está acontecendo e que vai continuar acontecendo nos próximos meses e anos, mas gostaria de colocar só esses pontos aqui para todo mundo refletir. Tá bom? Era só isso. Um abraço.